aí dá mais tempo para o pessoal entrando. A gente já está com uma sala de mais de 60 pessoas, então vamos começar a nossa jornada aí, ok? Peço a todos que desliguem os microfones, quem estiver com os microfones ligados ainda, para que todos possam ouvir bem, sem interferências. Estou tentando. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa jornada do conhecimento aí, mais uma vez, com a apresentação de um trabalho científico produzido nos nossos cursos nível 4 de treinadores. Agradecer o Daniel, o Ricardo, o Rodrigo, que são os nossos professores que desenvolveram um artigo durante a passagem deles no curso nível 4 realizado em São Paulo. E hoje eles apresentam esse artigo para todos vocês. Então, obrigado, Daniel, obrigado, Ricardo, obrigado, Rodrigo, pela disponibilidade e pelo interesse também em participar e passar conhecimento para os demais colegas nossos, certo? Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Sem eles, o nosso voleibol não existe, né, gente? É importante essa parceria longeva do Banco do Brasil, da Micasa, da Gol, da ASICS, da Tudos. São parceiros importantíssimos para o desenvolvimento do nosso voleibol. Alertar ao nosso pessoal também que essa sala de aula ela não pode ser gravada, nem filmada e nem reproduzida, porque a própria Confederação Brasileira, 48 horas depois do encerramento da sala de aula, ela disponibiliza no YouTube para todos poderem ver a aula novamente ou indicar para amigos para poder acompanhar os nossos trabalhos científicos aqui da CONAT e da CBV, né? Também agradecer mais uma vez à CBV por essa confiança, por acreditar nesse projeto. É um projeto maravilhoso, a gente tem recebido diversos elogios, principalmente da área técnica dos nossos treinadores, dos nossos pesquisadores. Esse compartilhamento de conhecimento e de experiências, né, é muito importante para o desenvolvimento do esporte que a gente tanto ama, que é o voleibol, ok? Hoje eu gostaria também, antes de passar a nossa vinheta dos nossos patrocinadores aí, também falar com o pessoal que é para aproveitar também aquela promoção dos descontos dos nossos patrocinadores, que de vez em quando aparece aí na tela. E hoje um dia especial, aproveitar que o nosso Radamés está presente aí e parabenizá-lo pelo aniversário. Parabéns, Radamés, muitos anos de vida, saúde, felicidade e disposição para trabalhar com esse voleibol nosso. Está fazendo um excelente trabalho, então queria desejar a você feliz aniversário, tudo de bom para você, muita saúde. Obrigado, Lázaro, Carlão. poderia passar... Oi, Rada. Não, agradecer, obrigado, e pedir desculpa ao pessoal, mas hoje, pela primeira vez nessas lives todas que nós estamos fazendo aí e tal, eu vou me ausentar um pouquinho, porque depois de 4 meses, minhas filhas apareceram de surpresa aqui em casa, e eu vou ficar um pai coruja um pouquinho com elas. Mas depois Hoje pode. eu tenho. Hoje pode, Rada. Então, aproveita bem seu dia, meu amigo. Tá? Um abraço a todos, obrigado. Falou, obrigado, Rada. Parabéns, Radamés. Lázaro, vamos lá, a nossa vinheta dos nossos patrocinadores, por favor. Em tempos de pandemia mundial, quando há um enorme sentimento de desamparo, nós do vôlei brasileiro não podemos dizer isso. Estamos sim, atentos e solidários no que vem acontecendo, fazendo a nossa parte. Mas seguimos contando com o bem extremamente precioso e fundamental para seguirmos adiante.
o total apoio dos nossos patrocinadores e parceiros. Estamos com o nosso calendário temporariamente paralisado, mas seguimos ativos e planejando um futuro que esperamos seja em breve. E ao voltarmos a lotar ginásios e arenas, voltaremos a dar aos nossos apoiadores. Tão fiéis e importantes para sobrevivermos a esta crise causada pelo Covid-19. O vôlei brasileiro é grande, é vencedor. E com essas empresas ao nosso lado, sairemos ainda mais fortes depois de tudo isso. Apoie quem apoia o voleibol brasileiro. Estaremos juntos e mais fortes, pelo esporte e pelo Brasil. Bem, obrigado aos nossos patrocinadores pela parceria. Gostaria também, antes de iniciar os nossos trabalhos, parabenizar o professor Robson, nosso técnico das seleções de base de praia, que ontem bateu papo com a gente na nossa sala virtual aqui, e foram 2 horas de muita troca de conhecimento, de muito aclaramento, e realmente muito bom a apresentação do professor Robson ontem. Parabéns, Robson, parabéns, Pedrinho, pela apresentação ontem, parabéns, Vigílio. Muito bom. Hoje, igual eu falei com vocês, nós vamos apresentar um trabalho do nível 4, um artigo científico que trata do complexo 2. E o mais importante, né? A pesquisa foi feita e os dados foram coletados da nossa Superliga, que é a nossa competição de mais representatividade a nível nacional, e uma pesquisa feita na Superliga 2019-2020. Então, são dados fresquinhos, como vou dizer aí, e aproveitem esse trabalho, façam bastante pergunta. O trabalho científico vai ser conduzido pelo nosso membro da Comissão Nacional de Treinadores, o professor doutor Duda, que já está presente na sala. Então, eu gostaria de convocar o Duda aí para apresentar os nossos professores, os nossos alunos professores, e falar sobre o tema a ser discutido hoje. Seja bem-vindo, Duda. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui outra vez, né? Principalmente porque eu estou vendo aí vários colegas, professores que estiveram agora na primeira fase do curso de nível 4, que acabou sexta-feira agora passada. Estou vendo vários, estou muito feliz por causa disso, né? Oportunidade deles poder assistir um trabalho que também foi realizado no nível 4, sob a orientação minha e do professor João. João, que manda um abraço a todos, ele não pode estar conosco porque ele está orientando o curso nível 2 da CBV. E então é uma oportunidade para esses colegas nossos, professores, treinadores, que recentemente acabaram aí a primeira fase, poder assistir uma apresentação de um estudo que foi elaborado durante o curso de nível 4 presencial lá em Sorocaba, no início do ano agora. Então, né, além disso, eu estou vendo uma porção de gente aqui, alguns que eu não vejo há muito tempo, um deles é o Ideobaldo Grise, meu amigo particular, um prazer aí, não estou te enxergando, só estou vendo o teu nomezinho ali, espero que você esteja assistindo aí com a gente. Dá um abraço para o Radamés pelo aniversário, eu não sabia, mas fica aí, né, um lembrete, desejando a ele toda a felicidade do mundo e que ele esteja conosco, né, sempre com essa disposição que o Carlão acabou de falar em prol do voleibol, né? E agradecer a presença de todos os outros que estão conosco, na expectativa de que a gente realmente consiga, né, construir cada vez mais algo que seja produtivo, né, para o voleibol brasileiro. Com isso, nós daremos daí, se o Carlão me permitir, né,
Eu não sei se a Márcia está aí, eu não estou enxergando ela, mas se a Márcia tiver também, vai aí o meu abraço para ela, né? Pela disposição dela em manter, junto com o Carlão, né? Isso que está acontecendo agora, chega até, a gente nem acredita, né? Que nós estamos falando de voleibol via internet, via remota, isso é uma coisa espetacular. Então, eu desejo a todos, né, um proveito. Na medida em que vocês forem assistindo, procurem anotar as questões que vocês gostariam de, porventura, vir a tratar com os professores que vão apresentar o trabalho, né? Mande aí pelo chat, eu depois passarei essas perguntas a eles, né? E eles darão continuidade até o final do nosso trabalho hoje. Eu não sei se o Carlão me autoriza a dar início. Me autorizar, vamos embora. Duda, já está autorizada, mas eu vi aqui a presença do meu amigo, irmão, fraterno irmão, nosso técnico hipercampeão, nosso Percy Onkel, que está na nossa sala hoje. Tá? Seja bem-vindo, Percy, um grande abraço. E o Percy também é desse grupo seleto da nossa CONAT, né? Então, muito feliz de te ver aqui, Percy. Eu sei que você já entrou diversas vezes, mas um grande abraço nosso aí. Qualquer dia desse é o Percy que vai apresentar um trabalho para nós aí, né, Duda? Grande abraço, Percy. Eu não estou vendo o Percy, mas se ele está conosco... Mas ele está presente. Ele está presente. Eu faço aí as palavras do Carlão. Percy é um amigo também de longa data, né? Um grande parceiro, um grande amigo, um grande profissional, né? Seja bem-vindo, né? E converse com a gente no momento que você quiser, viu? Está aberto aí para você. E grande abraço. Conduza os trabalhos, meu nobre professor doutor Duda, e amigo, é claro. Vamos lá, então. Então, hoje nós teremos uma apresentação de um trabalho, como eu disse ainda há pouco, elaborado durante o curso nível 4, né, da CBV, orientados por mim e pelo professor João, no início desse ano, curso de nível 4, presencial, né? E o trabalho que nós vamos poder hoje receber, ouvir e discutir tem como tema referenciais da eficácia do Complexo 2, das equipes participantes da Superliga Masculina e Feminina 2019 e 2020, por intermédio da análise de pontos. Esses dados foram coletados via Confederação Brasileira de Voleibol, né, e a partir dessa coleta se estabeleceu uma problemática em que os professores Daniel Polidoro, professor Ricardo Amêndola e o professor Rodrigo Vitorino vão nos mostrar a partir desse momento. Daniel, Ricardo, Rodrigo, sejam bem-vindos, né? Fiquem à vontade para apresentar com firmeza, defendendo o trabalho de vocês. Não esqueçam nunca disso, né? Vocês são treinadores nível 4, defendam o trabalho de vocês com unhas e dentes. Nós estamos aqui para ouvi-los. Sejam bem-vindos. Obrigado, Duda. Obrigado, Duda. Ricardo, boa noite a todos. E vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Se tiver algum problema, por favor, avisem. Todo mundo vê? Ok. Obrigado. Então, a gente vai começar a apresentação. Rodrigo. Boa noite mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade, Duda, João, Márcia, CBV. Obrigado a todos os participantes aí. É um prazer e uma satisfação enorme. Então, eu vou abrir aí. Como o Duda bem falou, nós, dentro desse trabalho, fomos buscar referenciais de eficácia do Complexo 2, né? Mais especificamente do Complexo 2, das equipes participantes da Superliga Masculina e Feminina, né? Na última temporada, 2019-2020, por intermédio da análise dos pontos. Então,
eu quero salientar a princípio que essa análise foi constituída através dos pontos e não de uma forma minuciosa como é feita pelos analistas de desempenho, pelos estatísticos, tá? Foram coletados diretos da CBV terminantemente. Pode passar? Nesse segundo slide, nós apresentamos um contínuo de ações, né? Um contínuo de ações que vão compor os complexos 1, 2 e 3. Então, segundo Doug Bill, como consta no slide, o voleibol ele segue um padrão cíclico e sequencial. Então, dentro desse slide foi essa sequência, esse contínuo de ações e essa sequência que a gente quis mostrar para vocês, iniciando do saque, passando para a recepção do saque, levantamento, ataque, cobertura de ataque, transição, bloqueio, defesa e transição e demais transições. Tá certo? Pode passar, por favor. O nosso trabalho ele visa o complexo 2, mas a gente precisa citar aqui o complexo 1, né, que é o direito que a equipe tem de recepção, levantamento e ataque, e como sequência disso, a proteção de ataque. Porque, como eu acabei de falar, é cíclico e segue várias transições aí durante o rally, durante o jogo. Complexo 2, o direito que a equipe tem de saque, a posse da equipe do saque, e a transição para bloqueio, defesa e sequências, demais sequências e transições. Tudo bem? O complexo 3, ele entra já na questão do direito da equipe de transitar, né? Então, ela sai da defesa e entra no contra-ataque, como consequência também proteção de ataque. Dentro do complexo 3, a gente tem algumas peculiaridades, né? A gente pode entrar no complexo 3 dentro do complexo 1, né? A gente pode entrar dentro do complexo 3 antes mesmo de chegar no complexo 2. Então, essa é uma das peculiaridades aí do complexo 3. Aqui a gente mostra mais um exemplo desse contínuo de ações, né? O complexo 2 ele se inicia no saque, então o saque dá início ao complexo 2. A equipe adversária entra em complexo 1, recepção, levantamento, ataque e proteção. E dentro do complexo 2, a equipe que mantinha a posse do saque vai trabalhar com a primeira linha de defesa, que é o bloqueio, e a segunda linha de defesa, gerando contra-ataque, gerando proteção de contra-ataque e demais transições aí dentro do rally. Bom, agora sou eu. Eu vou falar um pouquinho mais especificamente dos fundamentos que envolvem o complexo 2 ou K2, dependendo da literatura. Iniciando pelo saque, falando de alguns pontos importantes para análise antes de efetuar o saque. Então, alguns fatores que devem ser considerados, citado por Rabelo e adaptado do João, né? É a armação da recepção do adversário, a composição da recepção com quantos passadores, 4, 3, 5, 2, alguns pontos vulneráveis, os piores passadores ou os passadores com mais dificuldades para cada tipo de saque, o placar no momento do saque, está sacando na frente, está na frente do placar ou atrás, o momento do set, isso tudo influencia na execução, ou pode influenciar, melhor dizendo, na execução do saque, o padrão de regularidade da equipe, então, a maneira como você distribui os sacadores, um sacador mais agressivo, próximo de um sacador mais regular, ou todo mundo vai para agressividade, enfim, o padrão que você tem na equipe que você comanda. Capacidade técnica e tática individual do executante, então não adianta você pedir para ele sacar de uma forma se ele não tem a técnica correta para fazer isso, ou até mesmo um saque mais elaborado, com mudança de direção, por exemplo, de parte tática individual, se ele não consegue fazer. E a orientação tática do técnico, né? Onde vai sacar, como vai sacar, com que tipo de velocidade, com que tipo de saque. Após a execução do saque, ele deve entrar rapidamente e se dirigir para a posição determinada de acordo com a função do jogo ou com a orientação do treinador, onde ele deve defender para compor a segunda linha de defesa.
dando sequência no complexo 2, para um bom andamento do complexo, as orientações são passadas para os bloqueadores de acordo com a estratégia adotada do saque. Então, se a equipe vai sacar de uma determinada maneira, o bloqueio sabe o tipo de saque que vai ser executado para poder se posicionar inicialmente. Feito isso, a análise do efeito do saque sobre a recepção em cima de em cima dos... Perdão. Acho que tem alguém comemorando alguma coisa perto do microfone de alguém aí. Passou, professor, pode continuar. Perdão, vou voltar, tá? Então, para o bom andamento do complexo 2, orientações passadas aos bloqueadores em decorrência da estratégia de saque. Então, você saca de uma forma, os bloqueadores já sabem, mediante os estudos, aonde deve ser executado o saque, ou que tipo de saque, para tomar o posicionamento inicial. Para a composição do bloqueio, a análise deve ser feita em cima do sistema ofensivo adversário, então quantos atacantes estão se apresentando para o ataque, tendência de distribuição do levantador, então tem uns estudos que dizem qual é a maior tendência, se põe para o jogador mais eficiente, se é o levantador que ousa muito, características e tendências dos atacantes, né? Então se o atacante ataca mais alto, se o atacante ataca mais rápido, se bate contra o corpo, enfim, características individuais, o tipo de passe, né, a qualidade da recepção, então, de acordo com a qualidade da recepção, o bloqueio pode tomar uma decisão ou antecipar alguma ação de posicionamento, e a definição do levantamento. A partir do levantamento, o bloqueio toma a decisão e parte para o plano tático. Falando da segunda linha de defesa, composta pelos 3 jogadores da zona de defesa, as análises devem ser em cima do sistema ofensivo, então, a mesma coisa do bloqueio, com quantos atacantes está se apresentando a equipe, tendência do levantador, as características e tendências dos atacantes, aí entra um pouquinho mais a questão do atacante que é mais de potência, que sai mais do bloqueio, para estar um tipo de preparação melhor, tipo de recepção também, definição do levantamento, e aí a análise da situação de confronto atacante contra bloqueador. O que eu quero dizer com isso? Se o atacante ataca por cima do bloqueio, se o atacante ataca alto e o bloqueio vai tomar uma determinada postura, se o atacante ataca fugindo do bloqueio, o bloqueio não vai proteger aquela área e deixar para a defesa. A trajetória da bola após o ataque, se é um ataque acelerado, se é um ataque potente, se é uma largada, e a possibilidade de contra-ataque. Então, para simplificar, o complexo 2, ele é a soma das 3 ações, então você saca de uma determinada maneira para poder posicionar o seu bloqueio de acordo com o casamento de cada rede adversária, então para cada rede tem um estudo em quem vai sacar, pode sacar para tirar um atacante ou para deixar o jogo mais lento, ou enfim, depende da estratégia adotada. Em cima da estratégia adotada de saque e orientações, o bloqueio vai se posicionar com determinada área de responsabilidade ou determinado sistema de bloqueio. Pode marcar aberto para um tipo de rodízio, fechado, misto, ou pode trabalhar num sistema de 1 contra 1, ou por zona, enfim, ou no commit, né, queimando, depende da estratégia. E em cima dessa estratégia de bloqueio, a segunda linha de defesa se posiciona para sair da sombra de bloqueio e ocupar uma outra área da quadra. Então, uma coisa está linkada à outra. No complexo 2, você saca para bloquear de certa maneira, protegendo uma área da quadra para defender a outra área. E aí, o João e o Ari citam o Lima em 2011 num curso, dizendo que a perfeita compatibilidade e entendimento entre a primeira e segunda linha de defesa determinarão o êxito das ações defensivas. Então, se a engrenagem estiver funcionando, provavelmente a defesa pode acontecer, ou o bloqueio à defesa de uma maneira mais simples, não que seja fácil, mas
a probabilidade de sucesso é maior. Agora é o Daniel. Daniel tá aí? Tá, mas tá sem som. Daniel? Oi, Daniel. Tá com o microfone, tá aparecendo o microfone desligado para mim aqui, Daniel. Daniel, liga o microfone. O microfone dele tá ligado. O microfone dele tá ligado. Não tá saindo som? Eu vou dando sequência aqui enquanto ele entra. Vamos lá. Ricardo, só uma orientação para o Daniel. Ah, beleza, agora foi. Daniel? Estabeleceu? Não, Daniel, Daniel, você está ouvindo a gente, Daniel? Faz um sinal aí, por favor. Mas a gente está com problema no microfone, a gente não está te ouvindo. Eu estou vendo, Daniel. Não, sem som, Daniel. Sem som. Uma sugestão, Daniel, você tentar sair da sala e tentar retornar. Você quer dar... Acho interessante outro membro do grupo iniciar a apresentação do Daniel. Legal, eu dou sequência aqui, o Ricardo pode ir complementando, né? O Daniel ia entrar na metodologia do trabalho, onde foram analisadas as estatísticas finais, constante na análise do jogo. Isso é divulgado no site da CBV, é disponibilizado pela CBV, inclusive, certo? E o que a gente analisou foram os jogos do primeiro turno da fase classificatória, por conta da pandemia e por conta do tempo que a gente tinha também. Nós estávamos durante o curso, já estava no final do primeiro turno, início do segundo turno. O curso iniciou no dia 3 de janeiro. Exato. O objetivo foi buscar os referenciais de eficácia dos fundamentos que fazem parte do complexo 2, que é a nossa temática, né? E que pontuam diretamente dentro do jogo. Pode passar, por favor. Então, foram analisados 64 jogos do masculino, de 9 de novembro a 8 de janeiro, e 66 do feminino. Por que essa diferença? Porque no site da CBV faltavam 2 jogos na atualização quando nós terminamos o curso. Então, ficou essa diferença aí. O que foi analisado são os pontos nos complexos, então o K1, né, o complexo 1, são os pontos de ataque, no complexo 2 e no 3, o contra-ataque, no K2, o ace. Oi, Márcia. Nossa, é tanta coisa, parece que a gente está na quarentena e não faz nada, mas é muita coisa, né? Hoje eu passei o dia me dedicando a Márcia, o microfone está aberto. De novo, mas bem brava. O microfone está aberto. Obrigado. Obrigado. E no bloqueio K2 e K3, os erros adversários. O site da CBV, como o Rodrigo comentou no início, não distribui se foi pontuado no ataque ou no contra-ataque, K1 e K2. Então, nós utilizamos os dois na mesma sequência. Um comparativo dos jogos do masculino, essa tabela aí é bem grande. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas no início ali está pontos de ataque e contra-ataque, os pontos de saque, denominados como ace, bloqueio e erros adversários. O total de pontos
e aí tem um desvio padrão e 1 pontos por set ali. O que a gente conseguiu perceber é que as equipes que venceram pontuaram mais em saque e bloqueio do que as equipes derrotadas, né? Foi uma diferença mais ou menos de 1,25 pontos de saque e 3,34 percentual de bloqueio, desculpa, não de pontos, percentual. Falando um pouquinho do feminino, a mesma tendência foi vista no feminino. Nos 66 jogos, nós vimos que o percentual de ponto de saque e bloqueio foi maior nas equipes vitoriosas, né? Então, 19,53% dos pontos totais das equipes que venceram foram nesses dois fundamentos, contra 16,86% das equipes derrotadas, né? Dá uma diferença interessante ali. Lembrando que o contra-ataque não faz parte do complexo 1, mas nos dados oficializados pela Confederação e até em outras estatísticas, contra-ataque e contra-ataque junto. Então, não deu para ver se o contra-ataque, que é do K3, né, diferenciado do K1, mas como nós estávamos vendo os fundamentos que pontuam só do K2, deu para ver o saque e o bloqueio. Fizemos um comparativo também do masculino com o feminino, apesar de uma pequena diferença no número de jogos, e nós vimos que no masculino o número de pontos de saque e bloqueio é menor do que no feminino, nas equipes que venceram, né? Até por uma questão de tempo, nós temos os comparativos não colocamos aqui, mas nós fizemos os comparativos de jogos de vitórias em 3-0, em 3-1 e 3-2. Né? Tem os dados separados também, mas no somatório de todos, as equipes femininas chegaram a quase 20% dos pontos vindos do complexo 2. Rodrigo? Com esses dados... Oi, Dani. Voltei. Ah, legal. Então vai, Daniel. Bom, eles apresentaram os dados aí. Como o Ricardo falou, o objetivo do nosso trabalho, né, foi buscar indicadores, um referencial das equipes, né, que disputam a Superliga, que são as equipes que são referência no Brasil. Temos indicadores para poder observar, para poder fazer análises. Às vezes as equipes não têm acesso aos programas de vôlei de análise estatística, mas você pode ter indicadores, você pode ter resultados percentuais que te mostram. E nós escolhemos apenas 3 quadros para colocar na apresentação, para não ficar muito maçante, mas depois vocês terão acesso ao artigo, e são 11 quadros comparativos. Então, nós temos comparação das equipes vitoriosas com as derrotadas, das masculinas, femininas, todos os placares, e também um quadro interessante dos resultados das equipes que ficaram em primeiro a quarto, quinto a oitavo e nono a 12º. São indicadores de quanto você precisa atingir, pontuar para estar naquela colocação. Qual o diferencial da equipe que está do grupo no G4, no G8 e no G12? Então, são referenciais interessantes. Se quiser passar para a conclusão, Ricardo? Vamos lá. O objetivo do nosso trabalho, né, quando nós tivemos o trabalho falar sobre Complexo 2, muito é falado, treinadores experientes, treinadores de grande nome falam sobre o Complexo 2. Nós tentamos procurar alguma coisa, indicadores e referenciais que nos dessem um norte, e o que pontua mais, né, como foi falado, todas as equipes superam 50% nos pontos de ataque e contra-ataque. Só uma situação que a gente analisou, de todos os comparativos, uma equipe passou de 20% no saque e bloqueio, independente se o bloqueio é do K2 ou K3, que foi vitória feminina por 3-0. Então, são alguns indicadores que, claro, que vão instigar que a gente faça novos estudos, que a gente aprofunde. Nós usamos
os dados da CBV, que estão disponíveis para todo mundo. Esses dados, inclusive, você assiste jogos de vôlei que o Sport TV transmite, no final de cada set, eles colocam essa análise dos pontos, né? Ele está sempre disponível. Quantos pontos foram feitos de ataque, de bloqueio, de saque e dos erros de adversários. Então, isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Para a gente propor novos estudos. Pode seguir com a conclusão, Ricardo, se você quiser. Ricardo? Agora voltou? Voltou. Voltou. Então, só algumas considerações, por exemplo, com relação ao saque. Hoje em dia, no masculino, não se utiliza somente do viagem, da pancadaria, tem visto uma tendência também do saque tipo float ou até do híbrido, aquele saque que você lança a bola com rotação e bate para o float, ou o contrário, lança a bola mais parada e no momento do golpe imprime certa rotação para surpreender os passadores e com isso tem tido mais sucesso no saque, fortalecendo mais ainda o complexo 2. Né? O feminino está tentando aproximar do masculino na maioria das coisas, então a gente vê composições de bloqueio triplo, por exemplo, nas extremidades com mais frequência do que alguns anos atrás também. Então, o complexo 2 tem tido uma certa importância. Quando você pega jogos de equipes mais niveladas, o complexo 1 é bem próximo um do outro, com excelentes passadores e as levantadoras com bola na mão, deixando em condição mais favorável de pontuar. O complexo 2 acaba sendo determinante no resultado dos sets e dos jogos. Então, fica aí a sugestão para um estudo mais minucioso, para a gente conseguir identificar alguma coisa melhor e aplicar nos treinamentos e orientar os atletas. Ainda partindo dessa linha que o Ricardo acabou de citar, dessa tendência que tem da aproximação do feminino com o masculino, a gente percebe pelos quadros que, em relação ao saque e o bloqueio, o feminino pontuou mais, né, dentro do complexo 2. Isso se deve a potencial de ataque das equipes masculinas, principalmente. O que vem mudando no feminino, as valências físicas, elas estão aumentando cada vez mais. E a gente precisa salientar também que algumas filosofias de jogo, particularidade de cada técnico, ela é determinante também para a dinamização do complexo 2. Um exemplo disso é um técnico no feminino que treina e estimula as suas atletas, a sua equipe, dentro da sua filosofia de jogo, a arriscar no contra-ataque e a arriscar dentro do que é treinado, né? O que é mais importante. Em contrapartida, você vê o masculino com valências físicas maiores, técnicos com filosofias onde tende-se a trabalhar bolas no contra-ataque, ter mais paciência, trocar bola e esperar o momento certo para imprimir a velocidade máxima e potencial máximo de ataque. Então, são algumas tendências aí que tendem a aproximar cada vez mais o masculino do feminino. Uma outra questão também, que potencializa bastante a valência do complexo 2, é a mudança na regra em 1998, né? A inclusão da posição de líbero, o que dá mais possibilidades de defesa e aí entrar em complexo 3 também, se tratando de contra-ataque. Então, isso é bem importante também de salientar. Daniel, mais alguma consideração? Não, eu acho que toda análise de jogo, todos os dados que a gente tem em mãos, serve de parâmetro para a gente montar treinamento, para a gente dar informação para atleta e para observação de adversário. Então, nesse mundo cheio de informações que a gente tem muita informação e não sabe como usar. Então, talvez a nossa proposta é você começar com dados simples e aprofundando, viu? Que nem todo mundo tem acesso ao data vôlei, nem todo mundo trabalha com estatístico, com auxiliar, com assistente, às vezes trabalha sozinho e você precisa ter um referencial, ter um indicador de onde eu começo. Então, são coisas
né? Que às vezes da simplicidade a gente pode tirar algumas conclusões que vão ajudar muito no nosso trabalho. Perfeito. Então, professor Duda. Duda está com o microfone fechado. Professor Duda, por favor. Oi, peraí, ok, eu Tite aqui agora já voltou. Eu estava dizendo aqui o seguinte, antes de fazer as considerações, né, eu gostaria que o Daniel, ele ficou fora por alguns momentos lá, e eu agora quase que fiquei também, por alguns momentos, e ele desse para a gente, embora o Rodrigo foi brilhante na apresentação, mas hoje à tarde, quando nós conversamos, ele trouxe uma série de outras informações na relação direta com aqueles quadros ali. Se ele pudesse dar uma explicação mais detalhada ali, ó, rapidamente, só para a gente fechar melhor, para deixar os professores que estão e treinadores que estão nos assistindo ter uma ideia melhor de como que o quadro ele se estruturou, como ele se estrutura e o que nós podemos tirar de melhor disso. Como eu disse, embora o Rodrigo substitua ele muito bem, mas é uma questão apenas de organizar aí o cenário. Pode, Daniel? Claro, com certeza. Por favor, então. Perfeito. Nós coletamos os dados, nós temos uma base de dados de cerca de 2.000 dados que nós coletamos a partir da análise de jogo, como nós falamos, né? Tirando do que foi publicado no site da CBV. E aí nós fomos agrupando todos os dados. Então nós temos aí no quadro os pontos totais, o total, e a gente fez por 7 também. Então a gente observa em todos os quadros, todas as situações que nós observamos, seja do grupamento das vitórias, derrotas, de vitória por 3-0, 3-1, 3-2, ou derrota também, de quem ficou de primeiro a quarto, quinto a oitavo, ou nono a 12º, e em ataque e contra-ataque, ninguém pontuou menos que 50%. Ninguém fez menos do que 50%. Tem uma situação que foi 50,1%, mas ninguém pontuou. Então, a gente deduz, né, a gente consegue chegar à conclusão que as equipes que participaram da Superliga, todas pontuaram em todos os jogos, fizeram ponto, mais de 50% foram pontos de ataque e contra-ataque. Outro índice que chamou muita atenção são os erros do adversário. Geralmente, você pontua o segundo fundamento não, né? O segundo, o que você mais pontua, em segundo lugar, vem os erros do adversário. E aí você observa que as equipes que perdem dão mais ponto para as equipes que vencem. Então, tem uma relação de quem é vencedor ou quem está numa situação melhor cede menos ponto ou comete menos erros, né? E erro do adversário a gente considera o saque errado do adversário, a recepção errada, negativa, o levantamento, 2 toques, todas essas situações. Então, foi norteando. E aí nós separamos o saque e o bloqueio, que é do complexo 2. E em todas as situações, mesmo considerando todos os bloqueios sendo do complexo 2, não sendo do complexo 3, porque se a bola for para o outro lado, vai ter o contra-ataque, e aí o bloqueio vai estar agindo, mesmo que ele faça parte do complexo 3, somado saque e bloqueio, só uma situação passou de 20% dos pontos do 7. Então, de todos os quadros, todos os agrupamentos que a gente fez, só uma situação, que foi a vitória no feminino 3-0. Vitória feminino 3-0 foi 20 e pouco por cento de ponto de saque e bloqueio. Em todas as outras situações, todos os outros cenários,
nunca o ponto de saque e bloqueio. Então, são referenciais que a gente tem que levar em conta na hora de montar um treino, na hora de analisar o adversário, e que o bloqueio, o saque e o bloqueio pontuam diretamente, né? Nós estamos falando de eficácia, daquilo que pontua. Nós nos defendemos do que pontua. E 20% é saque e bloqueio, até 20%. Então, são referenciais que a gente tem que pensar a respeito. Claro, como o Ricardo bem falou, às vezes o saque induz o erro, às vezes o saque induz a uma bola atacada numa região que a gente quer. Mas nós estamos falando de pontuar. Então, foram esses dados que a gente observou. E a gente cruzou bastante os dados, a gente observou, procurando onde havia uma diferença, onde havia algum número que chamava a nossa atenção. É isso, professor? Mais alguma coisa? Oh, Daniel, não, era isso. Obrigado aí pelo detalhamento. E aí, então, antes de passar as perguntas, eu gostaria de fazer algumas considerações, inclusive considerações feitas também pelo professor João, é uma questão de organização do trabalho. O que nós sentimos falta? O que nós sentimos falta no trabalho? Quando você fala do complexo 2, complexo 2 é o direito que a equipe tem de saque, bloqueio e defesa. Você está lidando com 3 fundamentos importantíssimos do jogo. Quando você lida com esses 3 fundamentos e vai falar sobre eles, é imperativo que você diga alguma coisa sobre cada um deles, do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático daí. O próprio Ricardo falou sobre o saque, ele deu uma pequena ideia de que hoje, né, na atualidade, nós temos saques diferenciados, não somente com potência, atingindo aí 130 e poucos quilômetros por hora, mas nós temos saques com uma alternância de ritmo, falou no saque híbrido. Então, ele deu uma ideia, né, do potencial que o saque tem hoje para poder dificultar a ação do ataque adversário ou marcar o ponto direto, enfim, orientar, inclusive, dependendo do direcionamento do saque, como o bloqueio vai sair e por aí vai. Então, uma das coisas que eu estou repetindo, apenas para ficar claro, tanto eu como o João pensamos isso, é que seria imperativo uma pequena orientação sobre esses 3 fundamentos, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto tático, para que a leitura nossa ficasse realmente consistente. Esse é um ponto. O outro ponto, Rodrigo, Daniel, que nós pensamos é com relação ao desfecho do trabalho. Qual que era a problemática? Vocês pensaram em trazer à luz do conhecimento quais as ações do complexo 2 que mais pontuam. Esse seria o desfecho. Então, vocês buscaram, através de uma base de dados que é da CBV, uma série de pontos, de números, de valores que definem esse desfecho e concluíram em cima dele. Então, esse raciocínio, quando se trata de uma leitura mais próxima de um artigo científico, mais próxima, não quer dizer que ele seja, né, mais próxima, esse raciocínio é um ponto-chave. Então, o desfecho era exatamente isso. E aí, de uma maneira mais introdutória, vocês trouxeram informações falando sobre o complexo 1, o complexo 2 e o 3, e dando ênfase ao complexo 2. Ponto. E concluíram o trabalho em cima exatamente dessa questão. Por isso que eu pedi
para que o Daniel desse um reforço maior na análise dos dados, para que aquilo que ele falou extremamente bem com relação aos indicadores, né? Nós não temos aí um pacote estatístico para verificar se houve diferença entre um ou não estatística. Vocês trabalharam em cima de um percentual, vocês trabalharam de maneira a trazer uma indicação. E o indicador, para quem não tem toda essa tecnologia que a gente sabe que quem está hoje no alto nível tem, pode se utilizar dela. A CBV, ela oferece essas condições, né? Então, dito isso, eu quero crer que o trabalho, resultado de um estudo feito lá no nível 4, trouxe à luz do conhecimento algo extremamente facilitador. Eu não trabalho mais com voleibol, eu não dirijo equipe, mas se eu dirigisse, eu não tivesse outras condições tecnológicas, talvez isso para mim fosse de importância vital para eu poder obter dados não somente da estrutura da minha equipe, mas obter dados da estrutura de outras equipes. Então, parabenizo os três pela forma como conduziram o processo. Apenas sugeri, coloquei como uma questão mais voltada para deixar o trabalho mais consistente. Por exemplo, só para finalizar, a questão do saque, do bloqueio, o bloqueio contra a rede de 3, o bloqueio contra a rede de 2, seria interessante ter dado apenas uma ideia, né, de como isso funciona. Quem sai no primeiro tempo, o bloqueio está sendo marcado em função da primeira bola do adversário, ele suicida na primeira. Sabe, dá uma ideia mais consistente, apenas isso. No entanto, o desfecho era esse, era definir, mediante a apresentação de um indicador, né, de quais as ações do Complexo 2 trazem um efeito mais positivo. E vocês concluíram que o saque e o bloqueio são os dois, né, aspectos fortes nessa hora. Evidentemente que é uma conclusão, um desfecho que a gente, como treinador e experiente, a gente mais ou menos tem uma ideia, né? Mas o dado é para dar a consistência necessária. Okay? Então, a partir dessa pequena, né, intervenção, eu vou abrir para os nossos colegas que estão assistindo e eles possam, né, conversar com vocês, indagar, enfim, ou sugerir também, fica aí em aberto. Não sei se vocês querem também, né? Aqui tem algumas perguntas aqui, eu vou traduzir para vocês aí, agora vocês têm elas aí na tela também. Vamos ver aqui, ó. O Daniel comentou sobre a relação vitórias com o menor de erro. Essa relação se refletiu na classificação das equipes. As equipes melhores colocadas na tabela de fato eram as que erraram menos, e parece que o Daniel já respondeu isso. Mas se ele quiser dar uma pontuada aí, fique à vontade. Essa pergunta que fez, essa indagação que fez foi o Matheus Rodrigues de Carvalho Elias, né? Ele faz a pergunta para todos. Por favor. Está fechado o microfone, Daniel. Daniel? Abriu? Oi? Sim. Oi. Tá. As equipes melhores classificadas, elas recebem mais erro dos adversários. Elas têm um percentual melhor de ataque no desempenho e erram menos. Geralmente, elas erram menos. E elas fazem mais pontos com o erro do adversário.
Isso ficou bem nítido na classificação de primeiro a quarto, quinto a oitavo e nono a 12º. Muito bem. Tem outra questão aqui, que eu acho também que já foi respondida, mas eu vou ler para vocês saberem. Aqui diz assim, ó, logicamente todos os complexos são importantes. Qual complexo o grupo considera mais importante e que deva ser o mais efetivo para se alcançar a vitória? Aí fiquem abertos, qualquer um de vocês pode responder. Vamos lá. Eu acho que não tem nenhum complexo mais importante que o outro. Eu acho que o importante é ter um equilíbrio entre os complexos. É claro que depende da característica dos atletas que você tem. Você pode ser um pouco mais forte no complexo 1, 2 ou 3. Mas o interessante é buscar um equilíbrio para tornar os dois complexos fortes. Se o complexo 1 for equivalente das duas equipes, o complexo 2 sendo um pouco mais forte, pode dar um resultado satisfatório na partida, e o 3 a mesma coisa. Então, depende muito do que você tem na mão. O importante é ter o equilíbrio entre os complexos. Muito bem. Aqui tem uma pergunta, eu acho que até eu respondi já. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Para as ações analisadas e os resultados apresentados, essas diferenças foram estatisticamente significativas ou os dados foram sempre baseados em média e desvio padrão? Foi realizado o teste de normalidade para verificar a execução dos dados? Muito bom o tema, parabéns. Quem faz essa pergunta é o Juliano Supira. Eu não sei se eu posso responder, eu já tinha falado sobre isso. Né? Por favor. Os meninos que fizeram o trabalho, eles não fizeram baseados ou não utilizaram um pacote estatístico para definir se houve ou não diferença realmente significativa. Eles fizeram baseado em percentuais e usando média e desvio padrão. Né? Então, também não foi feito um teste de normalidade para verificar a distribuição dos dados. Né? Então, por isso que eu disse ainda há pouco, aí eu faço uma ressalva, como os trabalhos são feitos num período de 10 dias, nós não temos como elaborar isso de uma maneira a ter todo um estudo investigativo em cima de algo que depois, e com base no pacote estatístico, a gente poder definir de uma maneira bem pontual. Nós não temos tempo hábil para isso. Então, é mais uma revisão, uma leitura, por isso eu falei, próximo de um trabalho científico próximo, porque na verdade não é. Né? Então, ficaria uma pontuação de quem estava orientando os trabalhos. Aí o Leandro, Leandro, um abraço para você, viu? Espero que estejam bem aí. Né? Leandro Dutra, ele pergunta se na visão do grupo, qual ou quais seriam as principais diferenças do voleibol masculino e feminino. Obrigado e parabéns pela apresentação. Tá? Leandro, um abraço para você. Isso aí, Boa noite, Leandro. Eu cheguei a comentar no final da apresentação as valências físicas do masculino em relação ao feminino, elas são um pouco maiores. E isso é um dos fatores que determina o ritmo e o volume de jogo dos naipes, né, do masculino e do feminino. Então, acho que uma das diferenças, ela vai para esse lado, para o volume de jogo dentro dos naipes, né, dentro do masculino em relação ao feminino, onde no masculino a agressividade é maior, a duração do rally é menor, mesmo que já exista uma tendência a se aproximar. Eu acho que uma das maiores diferenças ainda é essa, né? Se o Ricardo quiser complementar. Por aí, acho que as valências físicas, a questão do equilíbrio, né? Principalmente equilíbrio durante o salto, a potência, a velocidade, as questões físicas influenciam muito na diferença de um jogo para o outro.
o feminino está sempre correndo atrás. A gente tem visto aí em várias lives, para quem está acompanhando, os grandes técnicos aí, até teve uma do Percy, o pessoal estava falando que o feminino está sempre um passinho atrás, mas tentando aproximar do masculino. Acredito que isso tenha muito a ver com a questão física. E aí entra em outra questão também, que eu falei, referente à filosofia de jogo do técnico, né? Então, eu tenho uma equipe que ela tem condição de jogar apertando no contra-ataque, agredindo mais. Ou eu tenho uma equipe onde eu tenho uma condição de trabalhar a bola e não tenho condição de agredir. Acho que essa questão também determina um pouco da diferença no masculino e no feminino. Muito bem. Outra questão aqui apresentada pelo Bruno Tadashi, ele pergunta: vocês acham que a eficácia dos complexos são muito diferentes do masculino e do feminino? Pode só complementar, porque eu acho que vocês já responderam isso também. Gostaria que um de vocês aí desse uma contribuição também em cima daquilo que o Bruno está perguntando. A eficácia dos complexos são muito diferentes no masculino e no feminino? Por exemplo, você falou que no masculino o tempo, o rally, ele é menor, né? Já no feminino o rally é um pouco maior. Não sei se seria isso, mas talvez seja um... A eficácia ela difere um pouco por essa questão que o Ricardo acabou de falar, das valências físicas. Então, isso vai refletir diretamente na eficácia. Tanto é que os quadros mostram, dentro do complexo 2, o feminino pontuando mais em saque e bloqueio. O que quer dizer que, no masculino, o ataque se sobressai muito. Então, essa é uma das diferenças em relação à eficácia. E pelas observações, os jogos masculinos, normalmente um jogo de 28 minutos, a bola fica no ar, tempo de rally total em torno de 5 minutos. Feminino é um pouquinho mais, é 1 minuto e meio a mais, parece pouca coisa, mas no universo do voleibol é muita diferença. Então significa que o feminino ainda tem mais rally. Embora a tendência, né, como dizem, do voleibol masculino se aproximar do feminino, a bola fica mais tempo no ar. Se a bola fica mais tempo no ar, então o complexo 13 ele entra mais em ação. Ele vai prevalecendo. Bem. Tem uma pergunta aqui do Roberto Elias. Eu vou falar bem devagar, vou ler bem devagar. Ele diz o seguinte, existe algum motivo tático específico para que os erros dos adversários ocorram, uma vez que, de acordo com a sua pesquisa, os erros dos adversários são determinantes para o resultado do jogo? Existem alguns motivos táticos, né? Alguns fatores táticos. Pode falar, Ricardo. Ou alguém, o Tani. Acho que assim, a questão tática é muito particular de cada equipe, né? A questão dos erros podem ser erros induzidos, né? Com um erro de recepção, de acordo com a potência do saque, um erro de ataque de acordo com a qualidade do levantamento. Não vejo um motivo assim específico para falar o porquê erra mais ou erra menos. Merece um estudo mais aprofundado de parte técnica, de equipe por equipe, para ver se existe alguma relação de erro de recepção de acordo com o que é passado. Não vejo relação com erro e só parte tática, não. Eu acredito que o DataVolley, o outro sistema de avaliação, ele possa esmiuçar mais, para você saber o erro do adversário, o ponto que você teve do erro do adversário, de qual fundamento foi, qual situação. Pela análise dos que a gente fez, só está lá erro do adversário, ele não discrimina que erro foi que o adversário cometeu. Então, a gente fica devendo essa parte, porque assim, a nossa análise foi só o que pontuava e o que ganhou, não
não conseguimos detalhar. Bem, Carlos Augusto aqui, ele levanta a seguinte questão. Vocês falaram sobre utilizar dados para treino, porém, como vocês fariam isso no início da temporada, onde não temos muitos dados? Tendo em vista que os estatísticos estão sempre em contato, porém, só se tem esses dados após cada rodada. Legal. Vai, Rodrigão, pode ir? Não, eu vou só abrir, você complementa. Eu acho que a gente consegue mensurar e conseguir analisar através de um estudo da categoria, um estudo do naipe, no qual a gente está trabalhando na determinada temporada, né? Então, eu estou trabalhando lá no adulto, no feminino, então eu vou pegar os dados e vou mensurar e vou estabelecer parâmetros para poder avaliar o início da minha temporada. Como que eu posso fazer isso? Eu posso analisar o jogo mais difícil da temporada passada e, através dele, retirar dados que me deem parâmetros para o início da temporada. E, a partir daí, poder coletar dados novos para a nova temporada, da nova temporada, no caso. Sim, é por aí mesmo que eu ia falar, usar dados da temporada anterior, no mesmo naipe, categoria, e começar a coletar dados da temporada atual para efeito comparativo e ver se está funcionando, porque as coisas mudam. Muito bem. Aí, seria interessante executar uma estatística de valorização técnica proporcional, onde, por exemplo, a análise do passador seria feita de acordo com a técnica do sacador, local que saque, tipo de saque, porque daí poderíamos analisar que tipo de saque esse passador tem dificuldade, a posição que sai e a técnica executada pelo sacador. Porque eu posso passar 80%, 90% de passe na mão, mas recebendo de um sacador, os sacadores medíocres. Por que a importância maior da estatística vai ser de um jogo de uma equipe onde ele pode fazer diferença? Bom, eu não sei se eu compreendi, mas eu vou tentar responder. Eu vou ler devagar. Você tem aí, né? Tem. Temos. Aí, lê com calma aí. Não seria interessante executar, porque aqui não fala quem. Será que eu. De digital para todos? Eu não sei quem é que fez a pergunta. Tá falando um pouco de análise em relação ao passador, e aí. Acredito que seja um estudo mais minucioso do tipo de saque com relação ao tipo, à execução do passador, né? Enfim, eu acho que todo estudo é interessante. Quanto mais minucioso, melhor vai ser o dado e a coleta. Agora, precisa ver a possibilidade e o tempo para fazer isso. Com certeza, é bem válido. Não sei se foi essa a pergunta, professor. Não, é isso aí mesmo. A ideia aí é fazer uma análise Ô, Duda, é o César que está fazendo, a pergunta. O César? Professor César. O professor César pode nos ajudar aí? Professor, eu penso exatamente dessa forma. Né? Ouvindo? Uma análise aí, ó. Uma análise mais profunda. Estamos, pode falar. Aberto para você. É um prazer em te ver novamente, né, Duda? Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Lembra? A Pecô, Cristalino. Então, há muito tempo que eu não te vejo aí. Então, assim, eu sempre, como comecei o trabalho de estatística desde o Mundial de 1977, né? E fiz o último Brasileiro de Clubes, foi o que eu organizei, né? No Brasileiro de 85, no Bradesco. Acho que foi a única vez e a última vez também, né? Então, eu vejo muito a estatística uma coisa, lógico, numérica, como ele falou ali, finalização, ou seja, os pontos, é uma coisa,
a estatística de eficiência, desde face A ou dar uma nota, ou passo para o levantamento é outra coisa. E o outro que eu acho mais importante seria a estatística de acordo com o nível técnico daquele que está causando o seu resultado, né? Porque eu estou passando, aí vem um sacador número 1, saca viagem, muito forte. Tá? Eu digo um percentual sobre esse cara de X%. Aí vem um sacador número 2, um balanceado flutuante. O 3, saque do chão, que hoje em dia tem muita gente executando saque do chão e com sucesso, né? Vídeo Estados Unidos e outras equipes. Então, eu acho que era interessante, lógico, que estatística para premiação não tem como ser feita assim. Mas eu não estou acompanhando as estatísticas atuais, mas sempre fui a favor de uma estatística desse sentido. Pô, se eu tenho 90% de passe, tá, mas quem sacou em mim? Pô, o João das Pedras, que saca por baixo, o outro que, né? Então, eu preciso ter uma eficiência num saque muito forte de viagem, como tem muitos líberos aí, que o cara dá um pau, o cara bota a bola na mão, né? E também para identificar que tipo de... Porque um ponto fraco o cara vai ter. Já vi sacador que tu dá, mete viagem pro cara, e o cara passa na mão, aí tu dá um balanceado, o cara tem dificuldade. Dá no pescoço, dá na frente. Então, a gente teria que ter um scout, aí seria uma coisa profissional, não uma coisa de estatística para premiação, de que qual é o efeito da pessoa em mim. Não estou falando do saque, mas tem, por exemplo, o ataque também. Eu sou um bloqueador, tá? Mas eu vou bloquear o Nigapé, é uma coisa. Eu vou bloquear o Joãozinho da esquina, é outra coisa. Então, teria que ter uma estatística, uma valorização proporcional. É a mesma coisa as equipes. A minha equipe conseguiu, a minha equipe é A, está entre primeira e quarta, um exemplo. A B, quinta e oitava. Eu jogo contra a equipe B e consigo virar 80% das bolas. É uma coisa. Eu jogo contra a equipe A, que está no mesmo nível, eu baixo para 70, um exemplo. Então, teria que ver individualmente essa estatística do fundamento e também do conjunto da equipe em relação ao nível da equipe que você está jogando. Eu sempre quis fazer uma coisa assim, mas é difícil. Claro, tem que ter gente treinada, tem que conhecer muito bem, tem que fazer uma coisa específica, né? Então, eu quero saber se existe hoje, porque eu estou meio fora do vôlei de indoor, né? Eu estou na praia agora. A praia é um pouco mais fácil para você fazer estatística. Mas eu sou um apaixonado por estatística. Eu tenho todos os dados do Brasileiro 85 em casa, ainda todos, do Brasileiro da Liga Nacional, onde eu trabalhei, no primeiro Brasileiro Infanto Feminino, pela primeira vez que teve um scout, em São Ludgero também trabalhei. Então, assim, eu sou um apaixonado. Eu acho legal esse tipo de estatística. Então, esse pessoal novo que está vindo aí, eu não tenho mais quase contato, queria saber se existe, se alguém está fazendo, ou que se acha interessante isso. Desculpa me alongar. Boa noite, professor. Boa noite. Excelente pergunta, e eu respondo que sim, com certeza, essa análise de dados ela está sendo baseada não só em números, mas em comportamento do atleta também. Então, baseado em eficiência do atleta. Hoje a gente tem nas equipes de Superliga, nas equipes, né, que estão no topo, analistas de desempenho que dão todo esse informativo que o técnico pede. E ainda assim tem condição de mudar dentro do programa de estatística e acrescentar mais coisas. Então, hoje existe essa disponibilidade, sim. Dentro do nosso trabalho, a gente não teve o tempo para analisar jogo, né? A gente só conseguiu coletar os dados do site da CBV e confrontar esses dados para poder trazer o artigo. Aí foi o que a gente fez, mas respondo que com certeza esse trabalho está sendo feito e com certeza está cada vez mais evoluído, está dando cada vez mais detalhes das equipes e de cada jogador das equipes em cada situação no jogo. Isso aí, era uma curiosidade, né? Porque até existe estatística de rodízio contra rodízio, né? Só rodízio, uma coisa. Sim. Que você perde alguns rodízios, né? Alguns rodízios que você tem um déficit, né? Seria isso. Só complementando, professor, a sua pergunta, obrigado. Existem os números, os parâmetros que são fornecidos pelos programas, mas nada substitui a análise do técnico, né? Então, o técnico analisa o jogador e vê se ele tem dificuldade, como você comentou, no saque, se ele passa o saque de porrada tranquilamente, mas se ele tem dificuldade no deslocamento à frente, no saque à frente ou um saque no pescoço. Então, existem parâmetros, indicadores dos saques que já dão um parâmetro para os passadores, como é a tendência, como, por exemplo, o parâmetro de velocidade, não de análise técnica, né, se ele bate assim ou se ele bate assado, mas viagem a mais de 100 por hora, um flutuante no feminino a mais de 65 tem um certo efeito. Em cima disso,
a análise do treinador de acordo com o passador, contra quem que ele vai jogar, como que ele vai jogar. Isso é feito de maneira individual e bem minuciosa. Obrigado aí pelo esclarecimento. Beleza. Vamos adiante, então. Nós temos aqui mais uma questão do Percy. Essa é boa. Essa é quente. Percy, primeiro ele fala: olá, Carlão, Duda, Marca, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite, parabéns ao grupo que apresentou, deu muito interessante e com muita discussão. A pergunta é: o quanto vocês investiram em percentual na distribuição de treino entre o complexo 1 e o complexo 2? Pergunta interessante. Eu acredito que o Percy já tem alguns dados desses aí, do masculino, feminino. Eu não consigo precisar em percentual, se é mais ou menos. Eu sei que, normalmente, no feminino, a gente dá um treino, o volume de treino, até pelas ações maiores de jogo serem de K2, né? Bloqueio, defesa, até K3 contra-ataque, mas a recepção e o levantamento é treinado como diariamente, respeitando a carga de treino. Acredito que tem que ter também um equilíbrio entre os dois complexos. Eu não vejo uma questão de valorizar mais um ou outro, depende muito da sua equipe. Você tem uma equipe muito forte na recepção, enfim. Não sei se eu fiquei muito em cima do muro, mas eu penso dessa forma. Só para acrescentar, a gente procurou dados, né, publicados de pontuação por complexo. E a gente só encontrou uma apresentação do nível 3 na Itália, de um técnico italiano de uma equipe feminina, e que ele fala que, assim, que 40% dos pontos são a partir do K2 e 60% as equipes fazem ponto no K1. Então, talvez, pensando nisso, nesse referencial, pelo tempo, talvez eu dividiria, eu faria 60% mais recepção, daria ênfase para o K1, 60 por 40, mas aí tem que ver a realidade de cada técnico, né? Que tem gente que treina 5 vezes por semana, 4, 3, o que você tem disponível. Mas eu arriscaria 60, 40. Percy, ajuda a gente. Pode devolver a pergunta, né? Professor, fique à vontade para contribuir com o nosso trabalho aí, por favor. Eu concordo com esse equilíbrio na relação entre o K1 e o K2, e eu acho que depende muito de qual é o ponto que você está na temporada, qual é a avaliação diagnóstica da equipe que você tem, para poder verificar se você precisa de uma manutenção maior no K1, se você precisa de uma manutenção maior no K2, ou se você precisa de uma manutenção maior na junção dos dois complexos. Porque, às vezes, a gente tem essa deficiência também por, às vezes, quebrar muito e tratar de uma maneira muito analítica o treinamento. Então, eu creio que, tratando ele em determinados momentos da temporada de uma forma sintética e linkando os dois complexos, você consiga aumentar esse equilíbrio e até dar um reforço para o complexo que mais necessita no momento. Ô, Rodrigo, maravilha de leitura. Muito bom. Eu acho que o que tu falou aí é fundamental. Embora eu entenda hoje, antigamente, como havia ponto de vantagem, havia uma diferença muito grande entre um complexo e outro. Agora, qualquer ação do jogo, erro marcou ponto ou para um ou para o outro lado. Então, os dois complexos, mais o chamado terceiro, né? É fundamental. O treinamento tem que ter essa qualidade que vocês falaram ainda há pouco, né? Aproximar o máximo que pode da realidade do jogo, né? E não tratar os complexos de uma maneira isolada. Quanto mais aproximar da realidade, melhor o efeito. E outra coisa que eu gostaria de, antes de passar outra pergunta aí,
quer dizer o seguinte, ó, eu estou muito satisfeito com a apresentação de vocês, em função de vocês trazerem uma coragem muito grande chamada Complexo 3. Né? No meu livro de 2008, eu trato do Complexo 3. O Célio Cordeiro, o professor Célio, ele nunca aceitou, porque é internacional, ele só aceita um e o 2, né? Mas com a coragem, eu estou muito satisfeito por isso, porque eu também acredito nesse complexo aí. Né? Tanto é que eu escrevi. Né? Professor Percy queria falar alguma coisa. Oi, Percy, vamos lá. Para você. Percy, um abraço forte. Estou vendo aqui que o pessoal está chamando você para jogar futebol. Aliás, esses dias eu vi no Facebook o Percy batendo a bola, batendo nela para cima, num gramado lá. Hein, Percy? Mostrando uma habilidade que não é só com os pés, né? Habilidade com as mãos acima da média. Percy, fala aí. Muitíssimo obrigado, Carlão. Agora eu estou te vendo, meu. Carlão, sensacional. Primeiro, parabéns, cara. Nesse sentido, completamente. Esse foi o meu mundo. Percy, o seu som está um pouco baixo. Vê se dá uma melhorada aí. Não está dando para escutar. Tenta melhorar aí. Tá. Está melhor? Agora está dando para ouvir melhor um pouco. Pouca coisa. Vou aproximar aqui, então, falar um pouco. Bem, primeiro, parabéns para todo mundo aí. Sensacional a iniciativa. Eu acho que discutir voleibol nesse momento de pandemia é o melhor que a gente tem a fazer. Com essas iniciativas, nós acabamos nos tornando melhores técnicos. Essa grande ideia. Boa? Vai escutar? Está dando para ouvir mais ou menos, Percy. Vou colocar o fone e ver se melhora aqui. Vamos lá. Só um minutinho. Agora. Carlão, tá melhor? Agora tá bom. Ah, então tá bom. Era o fone aqui que eu tava sem fone. Então, primeiro, parabéns. Não, Vocês são 100%. E parabéns ao grupo aí pela iniciativa de fazer um trabalho tão difícil e que tão polêmico ao mesmo tempo, né? Como eu falei antes, esse período de pandemia nos tem dado a oportunidade de estudar cada vez mais e acredito muito tornar-nos melhores treinadores a partir disso tudo aí, desse momento ruim, né? E a CBV sempre inovando e criando essas oportunidades de discussão que são fantásticas, né? A pergunta que eu fiz é exatamente pelo contato que eu tive nesse período da pandemia com vários treinadores renomados e, enfim, grandiosos no mundo, né? E que falam exatamente ao contrário, que o complexo 1 ele é determinante para a vitória, né? Completamente determinante. E o complexo 2 ele aparece quando o complexo 1 não é tão efetivo, né? Entrando numa linha talvez contraditória. O que eu acho interessante, porque aí nos força a estudar cada vez mais e achar um equilíbrio assim para todo o seu treinamento, né? Mas o complexo 1, até o Leandro tá aí, ele fez um estudo sensacional, talvez ele poderia comentar com mais profundidade do que eu, mas há indicativos de que quem tem um complexo 1 eficiente não perde jogo, cara. Não perde jogo. Ele pode perder se a outra ele, e ele, no complexo 1, ele não falhar.
E se ele falha, ele vai ter chance do complexo 2 aparecer. Então, o complexo 1 passa a ser completamente determinante. E um detalhe mais curioso é que no feminino, que é uma ideia que eu também tinha, tal qual muitos de vocês, aí, é que o complexo 2 fazia a diferença. E, ao contrário, o complexo 1 é determinante na vitória, cara. Impressionante aí. Mas, obviamente, que carece muito de estudo. E um deles é o que vocês estão apresentando aí. Sensacional. Então, só isso. Carlão, obrigado pela oportunidade. Duda também. Aos preletores aí, sucesso na carreira de vocês. Carlão. Por aí, estudando muito. Meus abraços, pessoal. Grande abraço. Carlão, posso dar uma opinião? Piscinim pode. Piscinim, professor Piscinim também faz parte do nosso quadro de instrutores da CONAT. Fica à vontade, Piscinim. Eu estou entrando no da dúvida aí, mas fica à vontade. Professor Duda foi professor de todos nós. Quando a gente foi fazer o curso de nível, grande amigo Daniel Polidoro, de longa data. Muito feliz de ver o trabalho de vocês. Obrigado pelo convite, Carlão, Márcia. Trabalho excelente, acho que a gente precisa disso e vem sempre acrescentar. Eu tenho um pouco de experiência no masculino e no feminino, né? Eu vou e volto, vou para o masculino, venho para o feminino. E é só corroborar com o que o Percy falou, meu grande mestre, Percy Onken, Duda, o cara é fera com o pé, com a mão, com tudo. O cara é craque. Hoje, o jogo se define muito exatamente no K1. Né? Quem tem o melhor K1 normalmente sai vitorioso da partida, tanto no feminino quanto no masculino. Os números de K2 no masculino se equivalem um pouco, mas a equipe e a falsa impressão no feminino também que o K2 é que é determinante. E a gente vê que é o side-out que determina. Porque como o rally no feminino é muito grande, a gente confunde um pouco o que ainda é K1, o que é K2, né? E justamente por isso. Mas no final, quando a gente pega aquela estatística do jogo lá e analisa numa competição grande, o K1 é que faz a diferença para a vitória. E vocês tocaram num ponto muito importante, e a quantidade de número de erros também, né? Que a gente leva muito em consideração, e isso também é muito determinante no resultado da partida. E os técnicos, eles tendem a analisar muito pouco isso, eles se prendem a outras estatísticas, a outros números, mas o número de erros do adversário também influencia demais no resultado. Né? A tendência hoje, independente de sendo masculino ou no feminino, é trabalhar muito mais o K1, né? Um volume, lógico, vocês explicaram muito bem, tudo depende da necessidade do seu time, né? Se ele precisa de mais de um ou de outro, mas a tendência é trabalhar sempre um pouquinho mais o side-out, né? A fase de side-out, e vamos colocar numa proporção 60-40 para exemplificar, mas é mais ou menos por aí. Parabéns pelo trabalho, excelente. Daniel, você tá dormindo no formol, cara. Você tá cada dia mais jovem. Um abraço, gente. Desculpa. Um abraço, Piscininho. Bora aqui. Obrigado. Obrigado. Gente, obrigado ao Percy, ao Piscininho por trazer essas informações aí que são importantes para a ANAP. Eles são os caras que estão hoje à frente, né? E informações como essas são realmente trazem lucidez e reflexão para todos nós, né? Fica aí, então, esse pensamento de que o Complexo 1 é hoje o que mais, nessa proporção que o Tininho falou, 60-40, é o que mais faz os treinadores buscarem no treinamento a qualidade e ser determinante para o resultado do jogo, tanto no feminino como no masculino. Uma informação muito, muito espetacular, né? Mas vamos adiante aí. Temos alguém aqui falou em
Se não me engano, deixa eu puxar aqui, que eu só ajustar aqui, ó. Matheus Rodrigues de Carvalho, se não me engano, Isabel Mesquita tem um estudo sobre o tipo de destaque em relação à qualidade da recepção, e o que identificou-se foi que o saque de viagem tem maior probabilidade de ter como consequência a questão de qualidade B e C e o próprio ponto de destaque. Muito bem. Então, seria interessante o Matheus, caso ele tenha esse trabalho da Isabel Mesquita, e, se puder, né, uma oportunidade aí, ele encaminhar para todos, né? Ou a gente buscar aí no Google Acadêmico o trabalho da Isabel Mesquita, portuguesa lá, que hoje escreve, né, sobre voleibol. Depois nós temos aqui não temos mais aqui, ó. Vocês falaram sobre... Vamos chegar lá. Vamos chegar... Aqui tem mais uma pergunta. Gostaria de saber se existe algum estudo na área de psicologia do esporte relacionado ao desempenho do atleta em relação a determinado momento do jogo, para saber que o jogador rende no início, meio e fim de jogo e suas reações emocionais mediante uma determinada pressão, como errar passe direto, vá no topo, feio, ou saque, ou como ele reage a essas situações. Resultado da ação, reação, momento do jogo, influência da emoção, eficiência e eficácia. Quem faz essa pergunta, eu não sei quem é, está digital aqui, não sei. Eu não sei falar se existe na área da psicologia, professor, e quem fez a pergunta. Eu sei que na estatística eles já dividem o jogo em até o 20º ponto, do 20º ao 25º, na parte que resolve, quem recebe mais bola, enfim. Mas com essa questão emocional, eu não sei dizer se tem um cruzamento de dados com a questão emocional. Dentro do vôlei, é o professor César, né, que está perguntando, dentro do vôlei, alguns estudos estão começando a ser inseridos aí dentro desse contexto da pergunta que você fez. Mas eles caminham também e tendem a caminhar mais para o lado da neurociência, né? E aí entra um trabalho em conjunto com a psicologia. Mas é isso que eu sei referente a isso. Eu conheço. Alguém mais? Eu vou aproveitar, então, deixar para as considerações finais do Ricardo, do Daniel e do Rodrigo, como eles pensaram, como eles se sentiram na apresentação, né? Para a gente fazer um comentário bacana. Eu posso fazer um comentário, Duda? Por favor, pode fazer uma porção. Não, eu só queria fazer uma observação em relação ao comentário do Sucupira, do Juliano. Primeiro que eu acho que, estatisticamente, não há necessidade de você fazer uma normatização e uma análise estatística do processo para ver se a diferença é significativa, porque o objetivo não é esse. Quando você vai trabalhar utilizando as referências que eles detectaram ou que qualquer pesquisa detecta, se você entra na diferença significativa, não importa. Eu não quero ver se o homem é mais ou menos eficiente significativamente. Eu quero pegar os erros e acertos daqueles grupos em percentuais e trabalhar a minha equipe. Realmente, Duda, eu concordo com você que, em termos de ciência, e isso entre aspas, ou ser um trabalho científico, talvez precisasse de uma análise ou uma inferência estatística maior. Mas esse trabalho, como vários outros que eu vi da própria Isabel, quando você entra numa inferência estatística muito grande, você deixa de usar a praticidade do trabalho
na aplicação diária, porque ele fica tão científico, mas tão científico, que ele perde a objetividade dele enquanto um trabalho para ser usado por um treinador. Então, se eu tenho não sei quantos por cento de erros adversários, não sei quantos por cento daqui e dali, eu tenho como analisar o meu grupo e trabalhar no dia a dia com aqueles resultados. Se eu entro num P de 0,005, com uma análise de Man Whitney e Christian Wallace, eu não vou conseguir. É muito legal. Só que a praticidade e a aplicabilidade... Eu adoro estatística e adoro ciência. Só que algumas coisas eu acho que tem limite, porque você não consegue colocar isso na prática. Então, eu estava aqui com meus papéis, vocês devem ter visto que eu desaparecia, sumia, e eu vendo minhas contas aqui. Primeiro, pelo um N de não sei quantos jogos, 66 de um e 64 de outro. O N de jogos, pelo desvio padrão e a média, vai dar uma diferença significativa, mas aí me desculpe, é a pesquisa do óbvio. Vai dar diferença significativa entre homem e mulher, obviamente. Não tem fisiologia no mundo que diga que homem e mulher é igual, não é, então o resultado é diferente. Há uma aproximação, isso há, dos resultados. Eu não sei realmente se o que define é o K1 ou o K2, não é isso. Eu estou fazendo a análise meramente do trabalho científico. E acho, sem querer agredir ninguém, nem nada disso, tá, ô Sucupira? Você sabe que eu gosto de você pra caramba. Mas a essa altura, um trabalho, a gente tem que pensar um pouco até que ponto o aprofundamento estatístico, obviamente, se você for fazer uma publicação na Lancet ou em outra revista científica, eles vão exigir. Mas o objetivo é usar o resultado para levar para a prática. Então, se eu usar o resultado para levar para a prática, vamos no mínimo. Eu vejo a análise que vocês fazem de desempenho, ela é estatística, mas ela não tem um aprofundamento alucinado, porque não é esse o caso, sabe? Então, eu concordo com o grupo, eu também não iria mais além, tá? Eu vi aqui pelos meus alfarrápios que daria uma diferença significativa, mas que não ia chegar a canto nenhum, tá? Então, só para dar força para vocês. E não sei se é dica ou se vocês têm isso. Eu acabei de achar o trabalho da Isabel. Eu já estava catando o trabalho da Isabel, que vocês citaram aqui. O Duda queria, eu já achei. Se os grupos quiserem, eu adoro pegar trabalho. De vez em quando eu até mandava para os grupos de instrutores da CONAT. E eu continuo recebendo muito trabalho internacional. Se vocês quiserem, a gente faz um pacotão de e-mails e eu recebo, mando para vocês. Porque às vezes eu leio, mas eu fico no leio, né? Eu não vou dar aula de voleibol, eu tenho 1,5 m, então não dá para mim. Mas dá para distribuir com vocês o que eu recebo de informações. Eu tenho um banco de informações das revistas internacionais que elas me mandam. E aí eu filtro alguns que vocês podem levar para a prática e vocês pegam. Ou no grupo, ou aqui, a gente bota aqui, não sei como é que vai botar no chat, mas dá um jeito, a gente se vira e arruma. Que eu acho importante, vocês estão interessados, eu acho legal. E uma outra coisa que eu sinto um pouco de falta nas discussões de vocês, eu não sei se isso é real, Percy, Duda, Piscinim, que vive me colocando, vamos lá. Cadê a base neurocientífica legal, mas legal? O cara que estuda a velocidade de movimento, a inteligência, a parte de cognição do jogo. Voleibol é cognição e velocidade. Já dizia o Célio há alguns anos. O cara burro nunca vai ser jogador de voleibol. Não dá para ele. Não dá. Vocês sabem disso. Tá? Visão periférica, velocidade de reação são características de pessoas que têm um conhecimento, uma intelectualidade um pouquinho acima. Tá? Isso a gente sabe de giro paripocampal ou de região do sistema nervoso. Então, eu preciso que vocês também foquem um pouquinho em buscar a neurociência dessa história. Eu estou tentando, eu não tenho braços para... Eu não tenho atleta, então fico limitada. Mas o que vocês conseguirem de fundamentação, ou que vocês tiverem conhecimento nos vários estados do Brasil sobre a relação de inteligência emocional, tá? Com a base de fundamentação, vai ajudar vocês no trabalho. Tá bom? Era isso que eu queria dizer, que eu estava nervosa aqui. Obrigada. Obrigado. Então, o pronunciamento da MAC, todos nós pensamos dessa maneira aí,
Eu e o João, quando orientamos o nível 4, você em 10 dias, é muito difícil você organizar um trabalho com essa característica, né? Usando um pacote estatístico, isso aí realmente é complexo, precisaria um tempo maior. E o curso, ele não é um curso de mestrado, né? O que se faz não é uma dissertação, uma tese. O que nós fizemos é exatamente isso que a Márcia falou. Nós levantamos alguns dados e procuramos achar algo que defina aquilo que a gente está tentando preencher. Se tem uma lacuna, né? Uma lacuna, por exemplo, nesse grupo aí, a lacuna qual que era? Era trazer a informação a respeito do indicador, né? Que mostrasse quais as ações, né, mais pontuam no complexo 2. Então, o desfecho é esse. Agora, levar para botar em cima da ciência requer todo um outro preparo, um outro trabalho. Não que nós não tenhamos, pelo contrário, né? Só o fato de nós estarmos fazendo isso já é o suficiente para mostrar que o treinador de vôlei é um estudioso, né? Que ele quer exatamente a informação. E a única maneira de você ter a informação é o estudo, não tem outra forma, né? E a comissão de treinadores, a CBV, né, a UCV, elas estão hoje, sem falsa modéstia nenhuma, elas estão na vanguarda disso. Nós discutimos hoje, graças a Deus. Então, para o fechamento, eu gostaria que rapidamente, né, o Daniel, o Rodrigo e o Ricardo fizessem aí, né, um desfecho de como eles se sentiram na apresentação, e aí depois disso nós encerramos, né? Eu passo a palavra ao Carlão e ele faz o fechamento daí. Bora aí, Ricardo. Bom, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, agradecer ao professor Duda e ao João, que não está presente, mas que nos ajudou lá no nível 4 em 10 dias muito intensos de aprendizado. Agradecer a oportunidade da CBV de estar participando, não só hoje falando, mas de outros encontros também, assistindo e aprendendo. Quando que eu pensei que eu ia falar e o Percy e o Piscininho iam falar em cima, é uma coisa extraordinária, então, obrigado. Agradecer ao Bradesco, que liberou para eu participar também, que a gente sabe que precisa de autorização e foi tudo certo, então, obrigado a todo mundo e ao Carlão, que está na quadra aí, a gente se viu em alguns CBS aí uns anos atrás, está sempre brigando por mais espaço para o vôlei, de todas as categorias, então, obrigado, Carlão, um abraço para todo mundo, viu, Ari também aí, são grandes ícones que a gente se espelha e aprende todo dia. Obrigado. Da minha parte, agradecer também muito ao Duda, ao João, agradecer meus companheiros aí de grupo também. A troca, ela é muito válida. E aí, quando eu falo de troca, eu falo dessa troca que o curso nível 4 ele proporciona para a gente. São grandes ensinamentos que a gente tem trocando informações com os colegas de curso. Agradecer também aos colegas de curso aí, grandes amigos de quadra e fora de quadra, que assistiram aí, deram os parabéns no chat, ao Dema também, né? E a todos aí, agradecer pela oportunidade. É uma responsabilidade muito grande estar falando aqui no meio de conhecedores reais do voleibol, né? E estudiosos do voleibol. Então, isso é muito significativo. E isso é uma coisa que a gente vai levar adiante para a nossa carreira e para o resto das nossas vidas. Então, muito obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Duda. Não vou falar quanto tempo eu conheço ele, mas ele é meu grande mestre, o cara que me formou no voleibol, que me deu todas as diretrizes para seguir minha carreira e para chegar até onde eu cheguei. Então, Duda, eterna gratidão a você. Agradecer à CBV, Carlão, Márcia, aos meus companheiros, o Ricardo, o Rodrigo, pela paciência, pelo trabalho todo que a gente teve e a todos que prestigiaram. A proposta é de uma troca de informações, a proposta é levantar questões que nos ajudem
não só a enriquecer o nosso trabalho, mas a enriquecer o voleibol, que é a nossa grande paixão. Então, obrigado e uma gratidão enorme a todos que participaram. Agradecer a Márcia aí também pelas trocas de mensagens e e-mail, que fez todo o meio de campo aí para possibilitar isso aí para a gente. Eu e o João tivemos o privilégio de estar com vocês durante aqueles 10 dias, num regime intensivo, presencial, onde nós pudemos ali, de uma maneira muito sensata, né, discutir sobre vôlei, dando a vocês a oportunidade, naquele período, de vocês mostrarem tudo aquilo que vocês adquiriram ao longo da vida de vocês como treinadores. Vocês têm disso. Tanto eu como o João abrimos para vocês a possibilidade de realmente dizer qual o sentimento que vocês têm. E hoje, os que já estiveram aqui, vocês três trouxeram uma série de informações que são importantes, né? E, ao mesmo tempo, ouviram outras que certamente vão, dentro dessa estrutura do conhecimento, contribuir muito para a formação de vocês como treinadores que são. Então, quero que vocês levem aí o meu respeito, né, a minha consideração, a minha amizade, que são meus amigos, somos professores, né? E que sejam, eu já tinha dito isso lá, que sejam muito felizes na produção de vocês e continuem nessa linha de raciocínio, que é um estudo constante. Agradecer ao Carlão pelo empenho dele, agradecer muito a Márcia, né? A Márcia é uma figura ímpar, manutenção de tudo isso que nós estamos dizendo hoje. Evidentemente que agradecer a CBV pela oportunidade que ela está nos dando, né? E mandar o meu abraço para todos esses que eu estou vendo aí. Eu vi agora ainda há pouco o Ari. Vai aí o meu abraço para o Ari. Eu já tinha falado do Edivaldo, grande amigo que eu tenho no vôlei, muitos anos também, né? Agradecer as palavras gentis do Daniel, né? E do Rodrigo e do Ricardo. Então, senhor, muito obrigado e nós aguardamos vocês aí em outras oportunidades. E aos colegas que fizeram e terminaram o nível 4 agora na primeira fase, que estão aí nos assistindo e ouvindo, né? Grande momento. Também vocês têm o meu respeito por vocês estarem aqui, né? Buscando o conhecimento. Aí vai o meu abraço a todos. Eu passo aí para o Carlão, para que ele faça, ou para a Márcia, para que vocês façam aí as finalizações, né? E o encerramento dessa grande participação aí desses três meninos. Bora, Carlão e Márcia. Primeiro é parabenizar o grupo pela apresentação do trabalho. Você nominou alguns dos nossos personagens que estavam na nossa sala hoje. A vontade que eu tenho é de pegar essa lista e ler todos os nomes, porque, graças a Deus, a gente conhece todo mundo, né? Dema, Marcelo Garim, o Macário lá do Espírito Santo, o Idelbaldo lá de cima. A gente teve uma sala hoje com 90 alunos, e assim, bem distribuídos nesse Brasil gigante nosso. Mas eu queria pedir uma coisa para vocês. Eu já estou com uma certa idade. Vocês têm que cuidar de mim agora. Felicidade também mata, certo? Felicidade também mata. E o que eu estou sentindo assim, muito feliz hoje de ver essa sala de aula,
com todos esses participantes, dos nossos membros da Comissão de Instrutores da CONAT, de vocês, técnicos, que estão presentes e prestigiando as nossas salas de aula, eu fico até emocionado de estar cumprindo um dever. Entendo como uma missão, tá certo? De cuidar de vocês e cuidar do desenvolvimento de vocês. É a única coisa que eu posso fazer, né? De tentar direcionar, de criar oportunidades para que esses momentos maravilhosos possam acontecer com mais frequência, né? E eu fico muito orgulhoso, eu amo voleibol, todo mundo sabe disso, eu fico muito orgulhoso da CBV, da nossa CBV, ter aberto essa oportunidade para a gente mostrar para todo mundo o quanto tem de qualidade nesse nosso grupo CONAT. Hoje a gente teve diversos participantes aí, mestres, doutores, técnicos renomados, técnicos diversas vezes campeão mundial, técnicos de equipes de Superliga que demonstraram a sua competência e o seu trabalho durante todos esses anos aí, técnicos que trabalham com as nossas categorias de base, que é muito importante para a nossa continuidade, da nossa performance, da nossa grande performance, que é motivo de orgulho para todos nós, do voleibol brasileiro no cenário nacional. Então, realmente, eu fico emocionado, eu fico feliz de ter tanta gente competente, de ter tanta gente interessada, de ter tanta gente comprometida, dos antigos aos novos que estão aparecendo, igual vocês, desse grupo e dos outros grupos que apareceram. É muito gratificante para a gente que é responsável por um processo, quando eles passam para a gente essa responsabilidade, ver o comprometimento de todo mundo, a dedicação de todo mundo. A minha felicidade é essa. Márcia, felicíssimo, felicíssimo com esses resultados, com esse pessoal todo que está contribuindo para a gente. Já falei que a Márcia tem que falar mais, certo? Nós temos uma doutora aí hiper qualificada para poder interferir em qualquer tipo de trabalho aí com competência e com conhecimento. Mas é igual o Duda falou, a Márcia é o nosso braço direito, é o nosso braço esquerdo, é a nossa perna direita, é a nossa perna esquerda e a nossa cabeça. Tudo isso pelo amor que ela tem, pela paixão que ela tem pelo nosso voleibol. Essa paixão de vocês que me encanta e me deixa muito feliz. Parabéns a todos e vamos continuar com o nosso projeto e com essa motivação. Percy, abraço, Macário, todos os nossos técnicos aí. Duda, Deus lhe pague por essa oportunidade de conviver e de estar com todos vocês. Uso o seu nome para nominar todos os nossos colaboradores e os nossos estudiosos do voleibol. Muita alegria desse trabalho, gente. Parabéns. Beijo no coração de todos.